Agora são 7 horas e 37 minutos e fazemos contato com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Bom dia, Maringoni. Eu não te ouço. Opa, Eu estou vamos sem ver seu aqui. áudio. Vamos ver agora se melhorou. Você me ouve agora, Maringoni? Muito baixinho. Vamos ver aqui se a gente consegue alterar aqui. Ainda não. Mas muito baixo. Muito baixo. A gente vai ver. Bom, Maringoni, eu vou tentar falar aqui mais próximo do microfone para ver se você... Agora você consegue escutar melhor? Não Não. também. Então a gente vai tentar refazer o contato, Maringoni, para ver aqui essa questão do áudio. Vamos lá então, a gente vai falar aqui com... Deixa eu... Vamos tentar agora refazer o contato com o professor da Universidade Federal do ABC de Relações Internacionais, Gilberto Maringoni. Vamos lá, gente. Tentar aqui. E já pode ver. Vamos ver se melhora aqui a qualidade do áudio, a gente fazendo a entrevista por Skype. Maringoni, agora você me escuta? Não também. Então a gente vai tentar fazer... Vamos fazer a entrevista por telefone então, tudo bem? Realmente o Gilberto Maringoni não escuta aqui. Vamos tentar fazer a entrevista por telefone. Temos participações, Naama? Participações. Muita gente aqui elogiando a entrevista que foi feita agora com o Mário Sérgio, falando que foi excelente a reportagem. Quem está mandando esse recado aqui é a Tereza, de Brasília. Ela fala que está sempre ligada e a entrevista foi excelente e diz que, infelizmente, os tempos são bem parecidos com os atuais. Pois é, como o Mário Sérgio disse, muda-se para continuar com a mesma estrutura, né? Exatamente isso. E parece aqui, Naama, que a gente já conseguiu restabelecer o contato com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Me escuta agora, Maringoni? Sim, escuto muito bem agora. Tudo bem? Agora sim, tudo certo. Maringoni, a gente teve há pouco aqui a reportagem da Aline Scato, lá do Brasil de Fato, falando justamente da disposição do ex-presidente ou o presidente legítimo da Bolívia, Evo Morales, de voltar e estabelecer um diálogo com a oposição, pacificar o país. Ontem nós tivemos também uma multidão pedindo ali nas ruas da Bolívia a volta de Evo Morales. Como é que você vê essa situação? Desde a efetivação desse golpe que derrubou o Evo até agora, a situação mudou? Olha, mudou porque há resistência e resistência muito forte dentro do país. A Câmara dos Deputados se reuniu, onde o MAS, o Movimento ao Socialismo, o partido do presidente Morales, tem maioria, tem 2/3 dos deputados, destituiu, não reconheceu a presidente Agnes e não aceitou a renúncia do presidente Evo Morales. Agora, isso se dá num quadro de extrema violência, um golpe brutal, com uma inovação em relação aos golpes militares dos anos 60, 70 e começo dos anos 80. É um golpe basicamente miliciano. É um golpe que tem uma característica muito forte, muito aparentada ao que é o governo Bolsonaro. Esses setores marginais ligados ao fundamentalismo religioso, não são as igrejas evangélicas, é o fundamentalismo religioso, que vai queimando casas, vai sequestrando membros do governo, ameaçando de maneira totalmente ilegal. Diante disso, as Forças Armadas e as polícias têm um papel curioso, que é o seguinte, é de não reprimir. Então, as Forças Armadas até fizeram demonstrações, colocaram tanques nas ruas, fizeram demonstrações exibindo a sua musculatura armada, mas quem comete os atos de violência são as milícias, para quem as forças de segurança fecham os olhos. Eu não sei se há condição de diálogo com quem queima a sua casa. O que você vai conversar? O que tem que ser... Eu estou dando uma opinião aqui numa situação, estou distante da situação, estou confortável, mas não me parece que a oposição não, mas os golpistas queiram algum tipo de diálogo.
Os golpistas já deram várias demonstrações de que o que eles querem é a eliminação, até mesmo física, dos membros do governo deposto. Esse é um ponto importante que você toca, né, Maringoni? Porque quando a gente chega numa situação de violência extrema e que é um golpe que é perpetrado justamente com a ajuda dessas forças milicianas, ou seja, desses comitês liderados aí por Luiz Fernando Camacho, que é uma liderança aí que tem esse apelo à religiosidade cristã, mas que na verdade tem um fundo racista muito forte, né? Como é que se volta atrás disso, né? Porque parece que a direita ali na Bolívia ela redobrou a aposta e agora a gente tem um impasse nessa disputa, né? O impasse está no seguinte: o golpe é claramente ilegal dentro das leis bolivianas. Essa presidenta autoproclamada, autonomeada, não passou por nenhum escrutínio do legislativo, que é o que reza a Carta Boliviana, e é uma situação que ou se reconstitui o que a Câmara dos Deputados está colocando, ou nós vamos ter uma situação de conflito na Bolívia até um dos lados eliminar o outro totalmente. E a vantagem no terreno da força, evidentemente, está com setores paramilitares, milicianos, que contam com o auxílio dessa malta militar racista, fascista, que quer tirar os índios da vida nacional, né? O não reconhecimento da renúncia de Evo Morales, que teria que ser chancelada pelo Legislativo, coloca o atual governante na ilegalidade. Agora, a gente sabe, no jogo de força, a ilegalidade vale pouco. O que vale é quem tem mais poder militar, ou seja, quem tem mais poder das armas. E em outros períodos a gente sabe que até situações quase tão conflituosas quanto essa, não exatamente de golpe de Estado, mas também de acirramento, o Brasil teve um papel muito importante, né, como mediador em disputas do gênero, como eu falei, não tão digamos, radicais, como chegou ao ponto de uma ruptura institucional, mas o Brasil sempre teve esse papel mediador e conseguiu até negociar. Agora, hoje a postura do Brasil é bem diferente de um passado recente, né, Maringoni? Olha, nós tivemos uma postura de mediação durante o período democrático, depois de 1985. Durante a ditadura militar, as forças de repressão dos porões da ditadura, essa de onde vem o general Alberto Heleno, atuaram fortemente nos golpes chileno, uruguaio e argentino. Não é que atuaram para dar o golpe, mas atuaram... No Chile foi explícito, mas atuaram na montagem da máquina repressiva desse país. No período democrático, a nossa diplomacia, com muita habilidade, foi se conduzindo na direção que você fala, de mediação. A ponto de, em 2002, ainda no governo Fernando Henrique, nós temos conseguido nos colocar no papel de mediadores na crise venezuelana. Esse papel o Brasil perdeu com essa diplomacia absolutamente alucinada do governo Bolsonaro. Nós somos hoje parte integrante e tudo indica que há a mão do Brasil nesse golpe de Estado. Tanto é que o próprio Camacho se encontrou mais de uma vez com o chanceler Araújo nos meses anteriores ao golpe, e há indicações de que membros do governo Bolsonaro participaram das articulações pela derrubada do governo Morales. E nesse aspecto também chama a atenção que a gente teve a declaração final da cúpula dos BRICS ontem, que abordou a crise humanitária no Sudão, a guerra no Iêmen, a ameaça nuclear da América do Norte, conflito na Síria, mas não existe menção sequer a essa questão da Bolívia. Isso representa ali, primeiro, que não teve consenso entre os membros ali, né, Maringoni, mas também, de novo, o Brasil se retirando aí dessa posição de justamente poder ser um mediador nessa questão. Esse documento da cúpula dos BRICS é um documento extenso, tem 75 itens, vale a pena ser analisado com mais vagar. Mas é real, nem a crise na Bolívia, nem no Chile, nem no Equador foram mencionadas. Isso, ao que se diz, por imposição do Brasil. Mas o documento é mais do que isso, porque
não era um ponto central para a China e para a Índia, para a China e para a Índia, desculpa, para a China e para a Rússia, a questão da menção da crise nesse país. Era algo de interesse da China e da Rússia, que ou se apoiava o governo Maduro, no caso venezuelano, ou não se mencionasse a crise. O governo Bolsonaro, nesse terreno, age em estreita ligação com Washington, pela derrubada do governo Maduro. O governo passou alguns dias por uma situação ridícula. Se aliou aos Estados Unidos e a Israel, 3 países apenas, no apoio ao embargo econômico a Cuba, contrariando uma posição que vem desde a ditadura, desde 92, né, desde a ditadura, de condenar o embargo americano, ou seja, o cerco econômico, comercial que o país faz a Cuba. Esse isolamento do Brasil diante dos outros países da América Latina tira a respeitabilidade da maior economia do continente. A expressão disso nos BRICS é o fato de que a gente, nessa reunião de cúpula, não contou com a presença de nenhum vizinho brasileiro. Ou seja, ou seja, numa reunião em que estão aqui uma das superpotências mundiais, o seu dirigente máximo, Xi Jinping, e que em outras ocasiões dirigentes da Argentina, como a Cristina Kirchner, da Venezuela, tiveram aqui tentando se articular junto a esse bloco para terem investimentos nos seus países, dessa vez não veio nenhum vizinho, o que mostra que o Brasil, mesmo numa situação teoricamente favorável, perde espaço no continente. No caso, perde espaço no continente e também perde um pouco de espaço dentro do próprio BRICS? Com esse tipo de postura? É preciso ver as transformações pelas quais está passando os BRICS. Os BRICS foram, é o meu ato falha aqui. Os BRICS são uma articulação que vem, todo mundo sabe, de um quase trocadilho, de um acrônimo feito pelo economista do Goldman Sachs, o Jim O'Neill, em 2001. Era uma situação em que a China, a Rússia, a Índia e o Brasil eram economias que começavam a dar algum sinal de dinamismo interno, que poderiam crescer. A China já vinha crescendo aceleradamente, a Índia também. A Rússia estava saindo do período de crise dos anos 90. Mas essas economias, esses países que eles chamavam de baleias muito grandes, começavam a ter uma perspectiva de crescimento. E isso aconteceu de fato. E BRICS, é o trocadilho com tijolo em inglês, o bloco se constituiu formalmente em 2005-2006, constituiu 2 organismos, né, a partir de 2012, na reunião de Fortaleza, 2012-13, na reunião de Fortaleza, criando o Banco dos BRICS e o Acordo Geral de Investimentos, o Fundo dos BRICS para socorro das economias em dificuldades. Mas o que seria uma articulação entre 4 países com dinamismo interno passou a ser hoje um apêndice da economia chinesa. A economia chinesa é quase 5, 6 vezes maior que a economia brasileira, 6 vezes e meia a economia brasileira, ela é 4 vezes maior que a economia indiana, ela é 7 vezes maior que a economia russa. Então passou a ser um anexo da economia chinesa em busca de mercados, em busca de oportunidades de negócio pelo mundo. Então ele perde a característica de ser um bloco, que aliás nunca teve, porque o BRICS não tem instâncias, o BRICS não tem sede, mas ele era uma tentativa de fazer um contraponto ao sistema financeiro internacional comandado pelo FMI. Ele tinha o seu banco, assim como o sistema financeiro tem o Banco Mundial, e tinha o seu fundo de investimentos como o FMI. Essa reunião mostra o seguinte: o BRICS é a oportunidade da China entrar em alguns mercados. E, basicamente, o Xi Jinping veio para cá para entrar no mercado brasileiro. Diante disso, a postura do governo Bolsonaro é absolutamente espantosa, né? O Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral e no começo do governo investiu fortemente contra a China, o Estado comunista que estaria comprando o Brasil, agora o Bolsonaro está totalmente à mercê da economia chinesa, porque todos os seus ensaios de aproximação com o governo Trump deram errado. Não tem nenhum tipo de investimento extra, nenhum tipo de relação mais favorável ao Brasil por parte do governo americano. Então
o BRICS aqui serviu para isso. Para a China dizer os investimentos que quer fazer no Brasil, já está comprando todo o sistema elétrico, entrou no leilão do pré-sal, para a Rússia tentar entrar com mais peso aqui na América do Sul. Inclusive, a gente conversava ontem, Maringoni, com o professor Beluso, e ele dizia justamente a respeito dessa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, falando até da possibilidade de se fechar ali um acordo de livre comércio com a China, que seria, na prática, o enterro aqui do que resta do setor industrial brasileiro. Ou seja, de fato, tem uma postura contraditória, como você falou, de que o governo, o então candidato Jair Bolsonaro, falava contra a China comunista, depois muda, inclusive agora a gente tem até o ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiando aí, querendo fechar um acordo com um país que é oficialmente comunista. A proposta do Paulo Guedes é uma absoluta bobagem, uma loucura, porque é você retirar uma série de impostos de importação de produtos industriais chineses que já chegam aqui no Brasil com condições de preço muito mais competitivas do que produtos nacionais, ou seja, já há uma forte concorrência dos produtos chineses aqui dentro do Brasil, mas se caírem totalmente as barreiras comerciais, acaba a indústria brasileira, nós não temos condição de competir. E o acordo do Guedes é uma espécie de acordo da República Velha. Nós vendemos café, nós vendemos soja, nós vendemos minérios e carne e importamos alta tecnologia. É uma subordinação que o Bolsonaro faz e que o Paulo Guedes ensaia, que é um giro de 180 graus, é o que eles falavam há 6 meses. O Bolsonaro acaba mostrando a sua face entreguista, não apenas para os americanos, mas para os chineses. A viagem do Bolsonaro ao Oriente Médio, foi um fiasco há 2, 3 semanas. Mas na China, o máximo que ele conseguiu foi fazer com que os chineses participassem do pré-sal. Agora, nos BRICS, eles escancaram a porta da casa para os chineses entrarem, uma vez que as empresas americanas estão retirando o capital daqui. Se a gente acompanha a variação do dólar, do câmbio, nós percebemos, pelo aumento do preço do dólar, que está saindo dinheiro estrangeiro do Brasil, seja remessa de lucro, seja investimento na Bolsa. Isso deixa a nossa economia mais vulnerável. Então, diante desse movimento, o desespero para captar investimentos chineses é enorme, que fazem com que o Paulo Guedes faça essa declaração que prontamente é rechaçada pelo que resta dos setores industriais brasileiros, com destaque para a Confederação Nacional da Indústria. Maringoni, muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, grande abraço, bom feriado. Abraço, bom feriado. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni.